Bom, galera, tudo bom com vocês? Professor Alisson na área e espero que todos vocês estejam bem, obviamente, dentro das possibilidades. Mas vamos seguindo a vida e a gente vai continuar essa nossa disciplina aqui de História Geral e a gente vai concluir com vocês, como eu já tinha dito na semana passada, a gente vai concluir com vocês aquela parte sobre Baixa Idade Média. E ao concluir Baixa Idade Média, que é o que falta falar um pouco sobre os aspectos culturais da Baixa Idade Média, ou então da Idade Média como no geral, a gente passa exatamente para o momento final, né, da aula, que vai ser o renascimento cultural. Então a gente vai trabalhar hoje cultura. A nossa aula hoje ela é voltada exatamente para a cultura. A gente trabalha um pouquinho da cultura medieval e já engata na cultura moderna, que é o surgimento do renascimento. Então vamos lá. Como eu falei para vocês, está aí o Abre Alas, conteúdo cultura medieval e renascimento cultural. São esses dois assuntos que nós vamos trabalhar. E dentro desse assunto a gente vai começar falando sobre a cultura medieval. Então vamos dar aqui para vocês algumas características desse período e da cultura desse momento, né? A cultura medieval, característica logo de cima que já vai identificar, é marcada por uma simplicidade e rusticidade. Então você não vai ter nada muito detalhado, é algo muito simples, muito prático, muito rústico, porque simplesmente a gente quer o quê? A gente quer criar as fortalezas de Deus. Então, durante praticamente toda a Idade Média, as construções elas foram voltadas para o divino, para o sagrado, e que essas construções elas se assemelhassem a uma fortaleza. Só na Baixa Idade Média, já no seu final, é que o estilo gótico vai começar a mudar isso aí, mas preza prioritariamente pela questão da simplicidade e da rusticidade. Obviamente que a cultura medieval ela tinha toda a mão da Igreja Católica, então o poder da Igreja Católica que eu mencionei para vocês que era em todos os setores, também não é diferente dentro da cultura. Né? A igreja ela controla a cultura, controla a educação, então todo o sistema mental é controlado pela Igreja Católica, baseando-se naquela ideologia que eu trabalhei com vocês, que foi a ideologia do teocentrismo cultural. E pegando a carona nessa questão do controle da cultura, onde os mosteiros eram exatamente onde você tinha a grande estrutura de desenvolvimento da cultura dentro da Idade Média, você tem as estruturas que foram montadas pela igreja, como por exemplo, você tem as primeiras grandes escolas que foram chamadas de escolas episcopais, que eram mantidas pelos bispos, então essas são as primeiras escolas, mas direcionada exclusivamente para a teologia e que tinha, obviamente, que todo o controle. O latim era a língua oficial, tanto falada como escrita, que era o idioma que a gente tinha ali em Roma e que a Igreja Católica adota também nos seus documentos e no seu cotidiano. Então, além das escolas episcopais, você tem os monastérios, onde os monges eles simplesmente dedicavam-se a copiar manuscritos, que eram chamados de iluminura. Olha bem aqui para cima, ó. Isso aqui é uma iluminura. Então, o que é que os monges faziam? Eles pegavam partes da Bíblia, tá? Do Novo, do Antigo Testamento, e aí eles transcreviam essa parte, como você está vendo, ó. E onde você tinha a transcrição, do ladinho, eles faziam cenas, ó, religiosas. Aqui, ó, Cristo direcionando-se ao Calvário. Então, a iluminura é exatamente isso. Ele pega uma parte da Bíblia, faz um pequeno comentário sobre essa parte e enche de gravurazinho aqui, ó, para ficar uma coisa atrativa aos olhos. E aí é isso que é chamado com o nome de iluminura. Então tu tens as escolas episcopais, você tem os monastérios e agora na Baixa Idade Média nascem as universidades. As universidades elas nascem ali por volta do século XII. A primeira universidade da história está exatamente aqui no canto abaixo para vocês. Universidade de Bolonha, localizada na Itália, ano de 1180. É exatamente a data de fundação dessa universidade, final do século XII. Então observa, Baixa Idade Média, mas bem no início da Baixa Idade Média ainda, a burguesia ela já começa a desenvolver essa ideia. E como é uma coisa interessante que vocês têm que saber, as universidades elas expandem-se por causa do renascimento comercial, porque vai ter dinheiro para investir nesses setores. E quem serão aqueles grupos, quais, para ser uma linguagem mais perfeita, quais serão aqueles grupos que vão investir na criação de universidades? Burgueses, nobres, príncipes, reis. A Igreja Católica está ali controlando o sistema de educação. Então não pensem que essas universidades no início eles vão ter toda a liberdade, não. Eles têm a mão forte, eles têm o controle da Igreja Católica também, só que você vai percebendo o patrocínio de outros grupos e o interesse de outros grupos pela questão do controle da educação e da cultura na Idade Média, perfeito? As disciplinas,
que nós tínhamos dentro dessas universidades? Tu tinha dois grupos. O trivium, que é a gramática, a retórica e a lógica, que é como se fosse o básico. E aí você tinha o segundo passo, que era o quadrivium, onde já se ensinava aritmética, geometria, astronomia, a música. Então tu percebe que tu tens, digamos que ramos aí interessantes da educação e do conhecimento, né? Gramática, retórica, lógica, aritmética, geometria, astronomia, música, e além das universidades, dos monastérios, das escolas episcopais, você tem também o surgimento das escolas de artes liberais, olha o nome que era dado, e que nessas escolas de artes liberais você tinha três outras grandes áreas de conhecimento desenvolvidas, que era a medicina, a teologia e o direito. Então, para quem disse que a Idade Média é a Idade das Trevas, você está vendo que não é assim não, né? Lembra que eu comentei esse fake news lá no início? Que dizia-se que não houve desenvolvimento cultural? Tá aqui, ó, no rostinho de vocês, vocês fazem a leitura e vocês percebem o quanto a Idade Média ela conseguiu desenvolver cultura nesse momento da história. Perfeito? Passando, saindo aqui dessa questão educacional, com as escolas, monastérios, universidades e as artes e as escolas de artes liberais, a gente vai passar para cá. Filosofia medieval. Obviamente que na parte de filosofia vocês estudam isso aqui, mas eu vou dar aqui mais um parecer histórico, né? Filosofia medieval, você vai ter que dividir essa parte da filosofia em duas. A filosofia da Igreja Católica no período da Alta Idade Média e a filosofia da Igreja Católica no período da Baixa Idade Média. Período da Alta Idade Média, você vai ter o surgimento de uma ideia chamada de teologia agostiniana, e que essa teologia agostiniana, como o nome está dizendo, vai ser desenvolvido por um dos primeiros grandes nomes da Igreja Católica, que é Santo Agostinho. E dentro dessa teologia agostiniana, do Santo Agostinho, você tem aqui as características. A fusão de uma filosofia clássica, obviamente, está ali a queda de Roma, então ainda está tudo muito acessível, mas essa questão da filosofia clássica associada ao cristianismo. Então, olha a religião sempre se sobrepondo. A ideia onde a natureza humana é corrompida, então por isso que a todo momento você tem que buscar a salvação, e a salvação está onde? Na fé em Deus. Então nesse momento o Santo Agostinho diz que a sua salvação é baseada na fé que você tem em Deus, e que também todos nós já nascemos com o nosso caminho traçado, a ideia da predestinação. Então sempre que você falar em Santo Agostinho, essas são as dicas que tu tem que lembrar. Uma fusão dessa ideia clássica com o cristianismo, né? Onde ele avisa que a natureza humana ela é corrompida, então por isso que sempre a gente tem que se manter o mais casto e o mais puro, e que essa pureza que vai lhe levar à salvação através de uma fé em Deus, e que Deus, ele simplesmente, a partir do momento que ele nos manda aqui para a Terra, ele já nos direciona através de um caminho de predestinação. Então essa é a ideia que se desenvolveu dentro da Alta Idade Média. Só que na Baixa Idade Média, aí você já vai vir com a outra característica. Você já vai vir com Santo Tomás de Aquino, outro nome importantíssimo da filosofia católica, e onde ele vai fundir razão e fé, a questão da escolástica. Então, a harmonia entre razão e fé, a valorização do esforço humano na questão da salvação e a ideia do livre-arbítrio. Então, todos nós temos livre-arbítrio para decidir sobre o nosso futuro. Então, vamos valorizar o esforço humano. O clero, orientador moral e espiritual. Então, para eles, você consegue a salvação apenas a partir da igreja, tá? Mas, logicamente, que a liberdade de escolha é baseado nas concepções que a Igreja Católica definiu. Então, que fique bem claro. E aqui, essa ideia de livre-arbítrio, da Igreja Católica ser a grande orientadora moral e espiritual, a harmonia entre fé e razão. Então, é uma característica já completamente diferente daquela que você vai ter na Alta Idade Média. Então, são dois períodos históricos, são dois momentos diferentes da Igreja Católica, e onde você tem filosofias que são colocadas em práticas também de forma diferente, dependendo do momento histórico que está se vivendo. Tá? A escolástica ela também tem uma coisa importante, porque ela condena a usura. Tu lembra que eu expliquei na hora passada que a usura é um pecado, é um enriquecimento através da cobrança de juros, o juro é cobrado em função do tempo, mas o tempo é de Deus, então você não pode enriquecer em cima disso. Então é por conta disso que essa ideia do preço justo, ela simplesmente se sobrepõe à ideia da usura. Então, a partir desse momento, condena-se a usura, e é por isso que mais à frente, na próxima aula, a gente vai trabalhar um assunto interessante, a reforma religiosa. Por quê? A burguesia, um dos grupos que foi atacado pela Igreja Católica nesse momento, não aceita a usura ser um pecado, e aí ela vai criar uma religião para ela,
que vai ser o calvinismo, que nós veremos na semana que vem. Então, falou de filosofia medieval, é só lembrar de Santo Agostinho na Alta Idade Média e São Tomás de Aquino na Baixa Idade Média. Tranquilo? Vamos passando. Arquitetura medieval. Isso aqui com certeza vocês já devem ter ouvido, então vou ser bem simples. Alta Idade Média, né? Característico estilo românico. Construções maciças, pesadas, linhas simples, marcado pela horizontalidade. Então a igreja assim, ó, ela é horizontal, poucas janelas, tá? Então vai ter pouca iluminação, que é exatamente para passar aquela ideia de segurança e tranquilidade, como eu disse a vocês, as fortalezas de Deus. Essa é a característica do estilo românico. Então vocês têm duas igrejas aqui, ó, que mostram exatamente essa característica românica, algo bem rústica e bem prática. Tranquilo? Já na Baixa Idade Média, você vai ter o estilo gótico, que aí o estilo gótico, meu amigo, respeite, viu? Leveza, graciosidade, verticalidade, torres altas, janelas, vitrais, grandes luminosidades. Então é o homem querendo chegar perto de Deus. Olha aqui, né? Você tem aqui as duas grandes catedrais. Você tem a Catedral de Milão, né? Olha o espetáculo que é essa Catedral de Milão, né? E aqui você tem a Catedral de Notre Dame. Então, duas das maiores catedrais em estilo gótico que nós temos dentro do continente europeu e que mostra essa nova dinâmica. Moço, para construir isso aqui tem que ter dinheiro. Então você já percebe exatamente o tamanho do fluxo de comércio, o tamanho do fluxo da economia já nesse momento da Baixa Idade Média. Então, o estilo gótico representado por essas duas grandes igrejas mostram o tamanho da exuberância e do requinte desse novo estilo que a gente tem na Baixa Idade Média. Perfeito? Então, meninos, vocês viram de uma forma bem prática, bem rápida, bem simples, que vocês já viram aí em outras áreas de conhecimento, é a questão da cultura medieval. E aí a gente vai terminar a Idade Média falando exatamente sobre o grande momento. A crise do século XIV, popularmente chamado de o século da morte. Por quê, professor? As trombetas do Apocalipse tocaram no continente europeu. Pode ter certeza. A peste, a guerra, a fome dizima mais de 1/3 da população europeia. População europeia que tinha aproximadamente nesse momento em torno de 75 a 80 milhões de pessoas, então não era uma Europa ainda tão populosa, mas para os padrões já era, né? Se a gente comparar com hoje é nada, mas para o período era uma Europa já superlotada, e nesse momento de superlotação, a Europa ela vai ser atingida por 3 grandes pragas, que é a peste negra oriunda do Oriente, né? Onde a peste ela vai ser propagada vinda da China, que fique bem claro. Então, os primeiros resquícios que nós temos dessa doença ali vai ser nas pradarias ali da região da Mongólia, da China, que era exatamente o fluxo local onde estava o poderoso Império Mongol. E aí, através das rotas de comércio, obviamente que o fluxo comercial vai também fazendo com que a doença chegue até o Ocidente. E aí essa doença sai do Oriente, chega até Constantinopla, onde vai matar muita gente ali na região também, e de navio toma carona para a Europa. Da Itália, o primeiro foco se espalha pelo continente europeu. Só a peste negra, a bactéria da peste negra, ela foi responsável pela morte de 25 milhões de pessoas. E detalhe, como a peste negra foi encarada? Castigo divino. Porque o homem está desobedecendo a Deus, o homem está criticando a Deus. Então, no momento que você critica, que você ameaça a Deus, ele lhe pune. Então, a Igreja Católica mostra para o homem que aquilo nada mais é do que uma punição divina e que ele deve se curvar perante Deus. E não é que funcionou. A Igreja Católica, que estava meio que em declínio, nesse momento, recupera de novo a sua pujança. Então, a peste negra para a Igreja Católica foi vital para ela reverter aquele processo de declínio que já ocorria ali depois das cruzadas, tá bom? Além da peste negra, você vai ter a grande fome, obviamente, porque vai ter tanta gente morrendo, quem é que vai produzir? E associada a essa grande fome, você vai ter a Guerra dos 100 Anos, que é um outro fator para que haja fome. Então, tu pega peste, guerra e a fome, são os 3 grandes pré-requisitos para mais de 30 milhões de pessoas morrerem no continente europeu. Só 25 milhões foram de peste negra. E aí tu soma a grande fome, a Guerra dos 100 Anos, nós vamos ter a estruturação da crise do século XIV. Agora o seguinte, peste, guerra e fome vão destruir a nobreza? Óbvio que vão. E a nobreza, para tentar não ser destruída, o que é que essa nobreza faz?
aumenta os impostos sobre os camponeses. Agora o negócio ferrou. Por quê? O povo já estava morrendo pela peste, já estava morrendo pela fome, já era convocado para morrer em campo de batalha pela Guerra dos 100 Anos, já que a Guerra dos 100 Anos atingiu todo o continente europeu. E agora vem a nobreza tentar se recuperar em cima do trabalho do povo. E aí o povo não aceita, já estava com imposto por aqui, tanto problema, e aí arrebentam as grandes revoltas populares dentro da Europa. As Jacqueries, nome bonito, né? As Jacqueries explodem primeiramente no interior da França, que era a região mais populosa, mais povoada da Europa, e da França se espalha por todo o continente europeu, promovendo um processo de enfraquecimento da nobreza e consolidando ainda mais o poder do rei. Então a crise do século XIV, ela está exatamente nesse tripé da morte. A peste, a fome e a guerra, somado a uma grande quantidade de revoltas camponesas que não aceitam o aumento dos tributos e enfraquecem ainda mais a nobreza, contribuindo para a solidificação dos estados modernos, que a gente vai chamar mais à frente com o nome de estados absolutistas. Perfeito? Idade Média morre aqui no século XIV, né, praticamente, porque o século XV inicia, e o século XV para a Idade Média é o que a gente chama de cortejo do corpo, né? Então, a primeira metade do século XV foi apenas para terminar de matar o continente europeu, e definitivamente a Europa medieval, historiograficamente, ela desaparece com a queda de Constantinopla. Então, a queda de Constantinopla marca o fim da Idade Média e o início da Idade Moderna. E, galerinha, concomitante a todos esses movimentos que a gente trabalhou com vocês, a cultura, em todos os estilos e esses problemas, é interessante que vocês percebam que, apesar dos problemas, a Europa continua a desenvolver arte. E a transição da Idade Média para a Idade Moderna vai fazer, coloquei até quando vocês estiverem estudando, coloquei aqui uns mapazinhos, para vocês verem aqui, né, as cidades, regiões que são mais atacadas pela peste negra. Então, peguei uns desenhos aqui para que vocês possam, na hora da aula, ficarem vendo, dar um pause aí, e olharem quais são as regiões que serão mais atingidas, as cidades que serão mais atingidas pela peste negra, né? Olha aqui o caminho da peste, de onde é que ela sai, ó, Ásia, chega aqui, ó, Oriente Médio, e a Europa vai ser vital. Então, pequenos desenhos aqui, mapas, para que vocês entendam todo esse grande processo. E agora, a gente vai começar a segunda parte da aula da gente, saindo dessa parte mais simples, que foi a cultura medieval, e chegando na parte do renascimento cultural. Renascimento cultural, movimento que a gente vai ter iniciando na Itália, e da Itália se espalha pela Europa, e é um movimento de renovação. É um renascimento, um ressurgimento, uma renovação da cultura dentro do continente europeu. Então, professor, como é que a gente vai trabalhar esse renascimento cultural? Vamos aqui. Primeiramente, eu fiz um esboço do que vai acontecer na Europa nesse período de transição do século XIV para o século XV, transição da Idade Média para a Idade Moderna. Vamos dar uma lida aqui, ó. As transformações socioeconômicas iniciadas na Baixa Idade Média, o que é que ele quer dizer com isso? Comércio e capitalismo, e que culminaram com a Revolução Comercial, abertura de rotas, expansão marítima, chegando até a Idade Moderna, afetaram todos os setores da sociedade, incluindo as mudanças culturais. Então, todas as transformações econômicas, políticas, sociais, a própria ideologia que vai mudando dentro do continente europeu, isso tudo, obviamente, que vai contribuir para que a cultura também ela tenha uma mudança. Então, não pensem que a cultura ela se desassocia do restante das estruturas. Não. O movimento de transformação social também promove um processo de transformação e de cultura. Então, é um momento muito interessante do planeta nesse momento, tá bom? Ligadas intimamente à expansão comercial, a reforma religiosa e o absolutismo político, tá vendo? Então, o renascimento cultural, ele não é um movimento, digamos que, único, ele não é um movimento isolado, é um movimento que está fundido com a expansão comercial, com a reforma religiosa e com o absolutismo político. Então, todo aquele esquema que tu entende dentro do continente europeu funde-se somando-se aos aspectos culturais. As transformações culturais dos séculos XIV ao XVI passaram a se chamar de renascimento cultural e estiveram articuladas com o capitalismo comercial. Ou seja, sem dinheiro não há cultura. Primeiro grande movimento cultural burguês, que fique bem claro, dos tempos modernos, apesar de não só a burguesia patrocinar, mas o movimento preponderantemente ele é burguês, o Renascimento simbolizou a explosão de manifestações artísticas, filosóficas e culturais deste novo mundo emergente. Como diziam, é a superação da Idade das Trevas.
Lembram disso? Onde eu disse que a Idade das Trevas era um período que não há desenvolvimento cultural, mas são fake news. A gente está dizendo que está superando a Idade das Trevas exatamente porque a gente está tirando o controle da arte totalmente das mãos da Igreja Católica. E aí a cultura, ela renasce mais uma vez na Europa. Tá bom? Região pioneira, como eu tinha dito para vocês, a Península Itálica, e os fatores do pioneirismo italiano. Por que a Itália, região ali da Península, foi a primeira grande região que desenvolveu o Renascimento? Está aqui. Região de grande desenvolvimento econômico, a existência de mecenas, isso aqui é uma coisa óbvia, ou seja, mecena, o que é um mecena, professor? Patrocinador da arte. Ou seja, só tem patrocínio de arte se tiver dinheiro. E aí o grande desenvolvimento econômico, gerado pelo comércio, da reativação das rotas mediterrâneas, contato com o Oriente, especiarias, faz com que a Itália seja muito rica. E aí esses mecenas passam a desenvolver a prática de patrocínio a esses artistas que surgem na Itália. A Itália também é o berço da cultura clássica, só corrigindo bem aqui, viu? Vou mandar no slide para vocês corrigindo, faltando um Szinho aqui, desculpe pela imbecilidade gramatical, que a Flávia Leda não me veja, mas eu vou corrigir na hora de enviar. Berço da cultura clássica, então não é à toa que vocês estudam na literatura com Jorge Alberto o classicismo, característico do período, principalmente ali século XVI, e polo de atração de pensadores bizantinos e orientais, já que nesse momento o Império Bizantino está caindo, o Oriente está repleto de guerra de conquista, então muitos sábios que não querem morrer nas guerras orientais, eles começam a migrar para regiões onde você vai ter desenvolvimento cultural. E aí, essa região é a Itália. Professor, o Renascimento ele pode ser uma forma de helenismo? Não vejo por que não dizer isso, porque tu vai ter a fusão da cultura clássica com os valores orientais. Então é uma espécie de helenismo, ressurgimento dessa ideia de helenismo dentro da cultura ocidental. Tá bom? Vamos aqui agora para as características do Renascimento. Algumas características fundamentais para vocês. Antropocentrismo, racionalismo, humanismo. O antropocentrismo todo mundo lembra o que é, né? O homem no centro de tudo. São ateus? Não. Eles apenas querem dar importância ao homem. Tá bom? A ideia do racionalismo. Então, ó, a razão ao invés do miticismo. O humanismo, que é o humanismo, professor? Cara, olha esses dois quadros que eu coloquei para vocês. Nesse aqui, tu consegue ver a expressão, tu não consegue nem ver o rosto diferente. Olha como são características de magreza, de pobreza, ou seja, aquela ideia de sofrimento, mas que você não vê o quê? Você não vê, ó, a imagem. Você não consegue entender, de fato, a expressividade da imagem. Você sabe que ali é um Cristo, mas você não tem a expressividade. Olha para cá, olha para essa outra figura, olha a lamúria que você tem nesse rapaz que foi simplesmente flechado de tudo quanto você imagina. Então, olha o sentimento de dor, olha o sentimento da morte. Então, isso aqui é o que a gente chama de humanismo. É você humanizar o quadro, é você humanizar a escultura, é dar características humanas a ela. Você tem a ideia do cientificismo, muito importante, porque nós vamos ter mudanças ideológicas e obviamente que a ciência vai mudar com isso. O naturalismo, ó, tem natureza aqui? Não, olha aqui, ó, a natureza como fonte de inspiração, tá vendo? E além da natureza como fonte de inspiração, você tem também a valorização da figura feminina. Olha a coisa importante. Obras da Idade Média, praticamente o centro era o homem, tá? Centrado em Deus, obviamente, com figuras com feições masculinas. No Renascimento muda um pouquinho, obviamente que a gente vai ter quadros onde homens aparecerão, como esses que vocês estão vendo, mas observem os quadros mais famosos que vocês conhecem. Quais são? Lembrem, Gioconda, Mona Lisa. Olha a estátua de Pietà. Ou seja, são grandes obras onde as mulheres elas são valorizadas. Mas que fique bem claro, a valorização da mulher a nível artístico não significa dizer que ela terá a mesma valorização a nível social. Então as mulheres elas continuam a ser dominadas por uma estrutura patriarcal fortíssima, mas culturalmente elas já passam a serem valorizadas. A ideia do individualismo, que é uma característica do capitalismo, né? O hedonismo, o famoso carpe diem, vamos viver a vida. Enquanto na Idade Média você vivia para morrer, agora essa ideia hedônica faz com que você aproveite cada minuto da sua vida. E, obviamente, a crítica a esses valores medievais. Você dá para perceber que a diferença de quadro aqui é gigantesca. Então aqui, meus amigos,
algumas características que são fundamentais para a estruturação do renascimento cultural dentro da Itália. Fases do Renascimento, vamos agora para essa característica. A gente começa falando sobre essas fases do Renascimento, meus amigos, trabalhando com o precursor, Dante Alighieri. Dante Alighieri, ali no final do século XIII, ele já vai entregar a nós uma das obras-primas do Renascimento, né, que é a Divina Comédia. Divina Comédia, que foi a primeira grande obra que a gente vai ter no continente europeu, onde essa obra ela não fala puramente só sobre religião. Ela fala de religião, mas ela traz o homem, o Horácio, como uma figura divina. Olha, Horácio é um nome grego. Então, olha a valorização da cultura clássica. Então, a Divina Comédia é o abre-alas do renascimento cultural. Perfeito? E além do mais, eu disse para vocês que qual era a língua, qual era o idioma oficial da Europa? O latim. Pois a Divina Comédia é a primeira obra desse período que não vai ser escrita em latim. Será escrito no dialeto toscano, que é uma língua ali da região do interior da Itália. Então ainda tem essa questão. Você quebra o monopólio do latim e mostra que nós temos agora uma nova característica. Tá bom? Então, precursor Dante Alighieri com a sua Divina Comédia. Já as fases do Renascimento, eu vou ter que dividir em 3 períodos para vocês. Século XIV, XV, XVI, que bonitinhos são chamados com que nomes? Eu adoro esses nomes. Trecento, que significa o século XIV, porque são os anos 1300. Período do Quattrocento, que corresponde ao século XV, né? E o período mais mimoso da gente falar, né? O período do Cinquecento, que corresponde ao século XVI. Trecento é o momento da formação, Quattrocento é o momento que o Renascimento se expande, e o Cinquecento é o ápice, mas ao mesmo tempo é o momento que o Renascimento, lá já na segunda metade do século, começa a declinar. Falando um pouquinho aqui sobre o período do século XIV, o período Trecento, olha como o Renascimento está nascendo num período complicado, galera. Século XIV, século da morte. Então a religião ainda está muito em voga no continente europeu. Então tal que olhem os quadros que eu estou colocando para vocês aqui, enfatizam a ideia religiosa, sempre colocando Cristo, né? Destaques. Nas artes plásticas você vai ter Giotto, né? Observem 2 quadros do Giotto que eu coloquei para vocês aqui. A Lamentação, que é lamentando a morte de Cristo, e o Beijo de Judas, né? Então são 2 quadros que já mostram uma ideia de humanismo, mas você já tem ainda tem essa característica medieval presente, aqui é a questão religiosa do cristianismo. Então tu está fundindo, por isso que nós estamos formando ainda, tá bom? Literatura, você vai ter Petrarca e Boccaccio, né? Petrarca, considerado o pai do humanismo e da literatura italiana, né? Tendo em De África e Odes a Laura suas principais obras. Galera, eu não quero que vocês aprendam aqui esse nome de obra, não. Isso aqui é referência. Tá? Então não é para vocês chegarem e botar a cara aqui, eita porra, vou ter que aprender o nome dessas... Não. Quero que vocês aprendam. Isso aqui são só referências para que vocês saibam quais são as obras. Mas o vestibular não vai cobrar isso aí de vocês. Se algum vestibular cobrar isso aqui, é canalice. Perfeito? Então aqui é mais em forma de demonstração para vocês saberem as obras, né, que eles desenvolveram. Tá? Então são os 3 grandes nomes que nós temos. Giotto da pintura e Petrarca e Boccaccio, principalmente com Decameron, como a principal obra desenvolvida por ele. Então, artes plásticas e literatura são os grandes destaques do século XIV, o período do Trecento. Período ainda existe ainda uma amarraçãozinha com a história do catolicismo, né? Então, você ainda vê a religião muito forte, muito presente. Chegamos no século XIV, aí o paganismo começa. Olha essa mulher aqui, ó. Um dos mais épicos, Sandro Botticelli, respeite Botticelli, viu? Quattrocento, século XV, expansão do Renascimento. Então é o momento que o Renascimento ele vai começando a tomar corpo, tomar forma. Tu viu que no primeiro momento ainda tem muita ligação com a religião cristã católica. Os quadros do Giotto mostraram isso. Só que agora tu tem a valorização pura da mitologia, do classicismo. Olha a Vênus, a deusa da beleza nascendo das brumas do mar. Isso aqui é épico. Olha a mulher sempre enfatizada no centro da obra. Olha a natureza. Então isso é um quadro dos mais espetaculares para tu mostrar a ideia do Renascimento. Né? Florença torna-se o principal centro do Renascimento na Itália. Então é ali onde você vai ter o grande berço do Renascimento italiano. E destaques desse período do Quattrocento. Sandro Botticelli soma sua religiosidade com o paganismo. E aqui você tem um dos quadros que eu mais admiro na vida, não vou mentir.
o Nascimento da Vênus. Isso aqui é uma perfeição de forma, algo épico que é criado por Sandro Botticelli. Mas se Sandro Botticelli conseguiu expressar humanismo, antropocentrismo, naturalismo, tudo que vocês imaginam aqui, aí, meu amigo, quando chega nesse cara aqui, aí é brincadeira. Leonardo da Vinci, que fique bem claro, ele pega o 400 e o 500, ele pega o último período ali do 400 e entra no 500, é considerado o mais completo dos renascentistas, porque o cara ele vai se destacar em quê, professor? Coloca só uma palavra, bebê, TUDO. O cara se destacou foi só em tudo, o cara é um monstro, o cara é autodidata. Isso é um jumento, pelo amor de Deus. Áreas de destaques: matemática, a óptica, a anatomia, a arquitetura, a engenharia civil, a pintura. Ele era inventor, escultor, músico, naturalista, ou seja, é difícil encontrar uma outra mente como esse cara aqui. É espetacular, até de emocionar, arrepiar. Leonardo da Vinci, uma das figuras, daqueles homens, esse cara era um ET. Ele não era dessa terra aqui não, certo? Esse cara é diferente. Olha simplesmente o grande desenvolvimento que esse cara promoveu. Agora, como eu disse a vocês, ele pega aquele finalzinho do 400 e aí no 500 é onde ele arrochou. E aí no 500, respeito e desenvolvimento de Leonardo da Vinci. Já que a gente está falando do período 500, primeira metade do século XVI é o auge do Renascimento, é o momento onde ele chega ao ápice, e a segunda metade é o momento onde ele começa a entrar em declínio. Regiões de destaque: Florença se mantém, mas agora duas outras famílias, Roma e Milão. São famílias, viu? Famílias. Aqui tu tem os Médicis, aqui tu tem os Sforza, aqui em Milão. Então famílias passam a serem mecenas desses artistas. Olha aqui, ó, Florença, Nicolau Maquiavel, o príncipe, a ideia da centralização, onde o príncipe tinha que centralizar tudo, nem a religião deveria submeter a centralização do poder. Então Maquiavel é desse período, pai da ciência política moderna, é um cara que era muito ligado à família Médici dentro de Florença. Então tu percebe que essa questão familiar ela contribui bastante para o desenvolvimento artístico. Rafael Sanzio, outro espetacular, né? Segunda Tartaruga Ninja, a gente já viu ali, ó, já vimos Leonardo, primeira Tartaruga Ninja, aí nós temos o segundo aqui, o Rafael Sanzio. Religiosidade e elementos profanos, aqui, ó, a Escola de Atenas. Perfeito, espetacular, classicismo puro. Então Rafael Sanzio também é um monstro da pintura dentro do século XVI. Mas, olha quem chega. Tinha Sandro Botticelli, tinha Rafael Sanzio, tinha Leonardo da Vinci, e agora chega Santa Tartaruga, Michelangelo Buonarroti, o gigante do Renascimento. Um cara que simplesmente explode, se transforma em um mega pintor, artista plástico, o cara era espetacular. Só para quem não sabe, Michelangelo e Leonardo da Vinci, ó, eram inimigos, viu? Eram inimigos, porque Leonardo da Vinci já era um cara experiente, um popstar dentro da Itália, aí chega um menino abusando com tanta coisa bela, meio cacete entre eles, vai comer, viu? Um não gosta muito do outro, não. E a gente tem que dar graças a Deus que Michelangelo e Leonardo se odeiam. Por quê, professor? Porque o ódio deles é que fez com que a mente deles trabalhasse. E aí a mente deles trabalhando deu a nós as maiores maravilhas do Renascimento. Olhem aqui, o célebre afresco de Michelangelo, né? A cúpula da Capela Sistina. Olha o toque de Deus com o homem. É uma cena épica na Capela Sistina. Aqui você tem Davi. Espetacular Davi, a perfeição de Davi. Os olhos, a ideia de profundidade, algo assim maravilhoso. E Pietà, o que dizer de Pietà? Professor, o que é Pietà? Pietà significa piedade. Isso aqui é uma Madonna. Madonna em italiano significa mamãe. Então olha a mãe Maria com piedade do menino Jesus, que acabou de descer da cruz. Então essas Madonas e Pietà é a maior representatividade delas. Isso aqui é um monstro. Michelangelo é também espetacular. Sem contar que além dessa estátua de Davi, ele ainda fez também a estátua de Moisés, um outro grande símbolo do Renascimento. Então é um cara que vai simplesmente ser um espetáculo de artista. Leonardo da Vinci, olha aí o que é que o homem fez nesse período. Só isso. O homem vitruviano, a ideia perfeita do antropocentrismo, ó, círculo, quadrado, um homem.
4 braços, 4 pernas. O que é que significa isso, professor? O gênero masculino e feminino. O gênero homem, representado exatamente pelo homem e pela mulher. Isso aqui é como se fosse uma definição humana. Certo? Isso aqui é uma definição humana. E olha essa definição humana, meninos. Preste atenção numa coisa. Qual é a representatividade do homem vitruviano? Um homem dentro de um quadrado e de um círculo. O círculo, ele é infinito. O quadrado, ele é finito. Então, o que é que Leonardo quer expressar aqui? A finitude da vida dentro de um mundo infinito. Nós somos apenas um grão de areia no meio do universo. Então, nós temos uma vida finita dentro de um universo infinito, só que o homem está no centro para promover as transformações. Então, o que Leonardo da Vinci fará aqui é uma das mais épicas estruturas de tentativa de explicar a ideologia do antropocentrismo. Então, é antropocentrismo, o homem vitruviano, algo puro. Já aqui do lado, você tem Mona Lisa. Muitos dizem que é um autorretrato, outros dizem que é a esposa de um comerciante, mas o certo é que os olhos de Capitu aqui de Mona Lisa são algo espetacular. Esse sorriso debochado, ninguém sabe nem se ela está sorrindo mesmo, se ela está tendo dor de barriga, se ela, não sei lá, mas é algo assim espetacular, essa imagem, olha a dimensão, é como se, rapaz, é espetacular, né? A questão de profundidade, o naturalismo, espetacular, não é à toa que é um dos quadros mais valiosos da história, né? Tá aqui a nossa querida Gioconda, a Mona Lisa. E aqui, a Última Ceia, né? Quadro que até hoje, para muita gente, tem polêmica, porque ele colocou Maria Madalena e não sei mais o que lá. Eu fico na expressividade do quadro, esqueço as polêmicas e tento me concentrar na espetacular estrutura que foi criada por Leonardo, tentando mostrar o último momento de Cristo com os seus apóstolos antes do início do Calvário. Então, estão aqui os mais importantes artistas do Renascimento. Deleitem-se, informem-se, porque esses caras, eles são simplesmente maravilhosos. Como eu disse a vocês, o Cinquecento, ele marca esse ápice, mas ao mesmo tempo a segunda parte do século XVI é marcado por uma crise do Renascimento. E professor, o que é que provocou a crise do Renascimento italiano? Tá aqui, bebê. Fator, a mudança da rota econômica. Não se faz cultura sem dinheiro. Por que tinha dinheiro na Itália? Porque os italianos controlavam a rota de comércio do Mediterrâneo. Só que a expansão marítima mudou a rota de comércio, saindo do Mediterrâneo e indo para onde? Oceano Atlântico. E aí na hora que tu muda o centro econômico do mundo, obviamente que a Itália vai sentir. E aí com a crise econômica não tem mais dinheiro para patrocinar o Renascimento. Então essa é a explicação para que o Renascimento italiano entre em declínio. A mudança da rota econômica europeia, saindo do Mediterrâneo, indo para o Atlântico. A Itália perde a primazia. Portugal, Espanha, Inglaterra, França, Holanda, nesse momento tem fluxo de capital. E é nesse momento que nesses países você vai ter o que a gente chama de renascimento tardio. Te lembra numa coisa, renascimento na Europa é uma gangorra. Como assim, professor? Itália está em cima, Europa embaixo. Na hora que a Europa começa a subir, é o momento que o renascimento na Itália morreu. Então você não equipara, é uma gangorra. Então o fator está aqui, a mudança do eixo econômico. No restante da Europa, o movimento renascentista não despertou com o mesmo ímpeto o apego aos valores clássicos e nem enfatizou o humanismo como ocorreu na Itália. Cada país europeu espelhou características específicas, então cada um tem as suas especificidades, desenvolvendo o humanismo bem próximo aos moldes do cristianismo. E a preocupação com os problemas de ordem prática predominando a ética sobre a estética. Então observa que a gente já vai ter uma fuga daquele padrão que a gente teve dentro do Renascimento italiano. A literatura e a filosofia tiveram mais destaque nesse período do que a pintura e a escultura. Obviamente que a gente vai ter pintores, escultores que se destacaram, mas no restante da Europa a literatura e a filosofia elas têm um grau de importância muito maior do que a pintura e a escultura. Tá bom? Peguei aqui alguns países, algumas imagens para vocês notarem exatamente isso, né? O Renascimento na Europa, Países Baixos, região onde está ali a Holanda, a Bélgica, aquela regiãozinha, onde você tem nomes fortes, né? Por exemplo, na literatura você tem Erasmo de Roterdã, considerado príncipe dos humanistas. Muita gente considera o Erasmo de Roterdã um dos primeiros caras que avisou a Igreja Católica. Como assim? Igreja, se reforme, porque se você não mudar, a pancada vai comer. Não deu outra.
Pouco tempo depois a gente teve uma reforma protestante. Então, Erasmo de Roterdã pode ser considerado um dos precursores da reforma protestante. Tá bom? É crítico dos valores cristãos, como a autoridade suprema do Papa, a imoralidade e a corrupção da Igreja Católica. Olha isso aqui, ó. O que é que provoca a reforma? Por que é que Lutero se rebela? Pela imoralidade e corrupção da Igreja. Então tu tá vendo que ele já está denunciando isso muito tempo antes. É a obra O Elogio à Loucura. É a principal obra do nosso queridíssimo Erasmo de Roterdã. Na pintura, você tem esses quatro aqui, porque são dois aqui, são irmãos, né? Vocês têm os irmãos Van Eyck, Pieter Bruegel e Hieronymus Bosch. Os três destacando-se na pintura. Aqui embaixo, vocês têm o Triunfo da Morte, de Bruegel. É um quadro bem interessante, né? Muito colorido, mas mostrando uma devastação. Aqui você tem o Bosch, né? Cadê o Bosch? É a alegoria dos prazeres carnais, olha aí. Então tu já está tirando um pouquinho aquela ideia da religião, né? A alegoria dos prazeres carnais do nosso queridíssimo Bosch. E aqui você tem um quadro simples, né? Que é o casamento do Arnolfini, que era um burguês lá da região dos Países Baixos e que foi pintado por Van Eyck, né? O que era muito comum, a ideia do autorretrato. Como não tinha fotografia, então para você ter uma memória, esses pintores eles eram contratados. Então era muito comum você ter esses autorretratos através de pinturas. E esses caras vão ganhar muito dinheiro fazendo exatamente essas pinturas. Então, Bruegel, Bosch e Van Eyck são exatamente os quatro grandes líderes da estrutura de pintura que a gente vai ter dentro da região do que hoje são os Países Baixos. Tá bom? Sai dos Países Baixos, a gente vai para a Alemanha, dois caras se destacam, né? Ambos na pintura, Albrecht Dürer, aqui ele, e o principal quadro dele é esse aqui, né? Mãos que Oram, então tu vê a questão da veneração ao catolicismo. E aqui você tem Hans Holbein na pintura com o Santa Tela. Então aqui você vê a obra, você vê a ideia do humanismo presente dentro da Alemanha. Quando a gente fala Alemanha, já quero deixar bem claro para vocês, nesse período não havia Estado alemão. A Alemanha é só para que vocês tenham uma referência de onde é. Mas nesse período existia o Sacro Império Romano Germânico. E o território da Alemanha estava dentro desse império. Perfeito? Então, você tem no atual território da Alemanha esses dois caras de destaque. Tá bom? Temos na Inglaterra dois caras que são fenomenais, Thomas More, com a sua Utopia, né, uma das obras épicas do período, que fala sobre uma sociedade justa, perfeita em decorrência do uso da razão. Ou seja, muita gente diz até que o Maurus ele é um precursor do comunismo, de não sei o que mais lá, mas tem essas ideias de sociedade igualitária. Então, Thomas More, na sua Utopia, ele pode ser considerado um dos primeiros grandes nomes da literatura inglesa ali no período do Renascimento. Mas nada se compara a um tal de William Shakespeare. Shakespeare, que na literatura criou obras fracas como Romeu e Julieta, Otelo, Rei Lear, Macbeth, Hamlet, obras que simplesmente nos últimos anos, principalmente no século XX, foram de forma de dramaturgia encenada no cinema. Antes mesmo tu já tinha musical, tu já tinha ópera, tu já tinha teatro sobre as obras de William Shakespeare. Então Shakespeare é um dos maiores e mais importantes nomes da literatura do Renascimento na Europa, não só na Inglaterra. Tá bom? Na França, você tem esses dois caras aqui, o Rabelais, na literatura, com Garganta e Pantagruel, que satiriza a igreja e suas superstições, da mesma forma Michel de Montaigne com os seus ensaios, que é mais ou menos dentro da mesma linha. Na Espanha, tu tem dois caras que eu acho muito massa, Miguel de Cervantes, que cria o que é considerado a maior sátira da história, Don Quixote, que é uma sátira aos valores medievais, à estrutura da cavalaria, que já está totalmente demodé. Então, Don Quixote, a maior sátira aos valores da cavalaria medieval. E El Greco, na pintura, como você está vendo aqui, o Enterro do Conde de Orgaz. É um quadro muito belo, não é um quadro, é uma tela. Uma tela isso aqui. Então tu já imagina o quanto deu trabalho e como isso é muito perfeito, mostrando o quanto o El Greco, ele simplesmente foi um cara fenomenal dentro das artes espanholas. Lembrando que ele é grego, por isso o nome, viu? El Greco. Mas ele viveu na Espanha e vai se transformar em uma referência dentro do território espanhol. Bom, vamos para Portugal. Isso aqui vocês já viram, né? Só enfatizar.
Gil Vicente, com as suas epopeias, aqui tudo é epopeia, né? O Alto da Visitação e o Alto dos Reis Magos. E Luís Vaz de Camões, com a maior epopeia em língua portuguesa, Os Lusíadas, que retrata a expansão marítima portuguesa. Então, meninos, eu fiz uma viagem aí rápida com vocês sobre esse renascimento, assunto que vocês já viram na literatura, em artes, mas eu tinha que mostrar o lado histórico também, então eu fiz uma viagem aí para a gente falar sobre tudo isso. E para a gente fechar nossa aula, renascimento científico. Lembrem que a gente vai ter o renascimento cultural, mas o renascimento ele não é só cultural, é o renascimento também científico. Por quê? A efervescência cultural do renascimento impulsiona o estudo do homem e da natureza. Então, o estudo da ciência que foi tão pressionado pela Igreja Católica durante o período medieval, ele agora pega um pouquinho de libertação, você vai ter um certo desenvolvimento. E aí esse meio, essa liberdade que a gente tem nesse momento faz com que nomes importantíssimos das ciências surjam, como por exemplo André Vessalio, que é considerado o pai da anatomia moderna, então o estudo do corpo e dos órgãos é muito importante nesse momento e André Vessalio se transforma em um dos símbolos máximos de tudo isso. Nicolau Copérnico, formulador da teoria heliocêntrica, né? Lembrem que a expansão marítima deu um tapa na cara da Igreja Católica no momento que o Colombo comprova que a Terra não é plana, que a Terra ela é redonda. Por mais que hoje alguns queiram que a Terra seja plana, mas a Terra ela é redonda. Bem que eu queria que de vez em quando a Terra fosse plana para eu saltar, pular, me jogar, de tanta loucura que a gente tem nesse mundo. Mas até hoje a Terra é, esféricazinha, beleza? Então, agradecemos ao Colombo, agradecemos ao Copérnico, né, por fazer esses estudos. Galileu Galilei completa a obra de Nicolau Copérnico. E vamos ter também Johann Kepler, que vai ser o grande físico, né, que vai trabalhar, o astrônomo que vai trabalhar com a ideia dos movimentos elípticos dos astros. Temos também Giordano Bruno, que faz parte desse grupo. Só que Giordano Bruno queimou pela Inquisição. Galileu quase, né? Dizem que na hora do julgamento lá, ele se fez de doido, disse que estava possuído, porque não dizia nada com nada. A igreja deu uma pressionada em Galileu que ele deu uma pipocadinha, viu? Mas ele completa os estudos de Copérnico. Johann Kepler, elíptico, e aí lá no Iluminismo, vocês vão ver Newton que vai pegar tudo isso aqui, vai formular as leis newtonianas, e aí a astronomia se transforma na coisa maravilhosa que ela é hoje. Tá aqui, né? O modelo heliocêntrico de Copérnico, onde ele dizia que a Terra era redonda, então ela não era o centro do universo era o Sol, e aí nós temos o movimento em torno do Sol e em torno dela mesma, então por isso que nós temos o claro e o escuro, ou seja, Copérnico e Galileu Galilei são os caras que trabalham exatamente com essa teoria. A ideia do heliocentrismo, de um universo infinito, de que o Sol é o centro e não a Terra é redonda. Então todas essas ideias, elas são desenvolvidas nesse momento. Então é algo assim espetacular. E você tem aqui Johann Kepler, né, que vai trabalhar com essa ideia de que os astros eles estão alinhados e alinhados por uma ordem elíptica. Por isso que os movimentos de rotação e de translação são diferentes, porque as órbitas elípticas deles são diferentes. Então observe o quanto a astronomia nesse momento se desenvolveu. Perfeito? Então, meus amigos, foi uma pequena viagem que a gente fez aí pelo século XII, XIII, XIV, XV, XVI, trabalhando questões artísticas e culturais da Europa, para que a gente pudesse já preparar todo o nosso ambiente, para que a partir da próxima aula, tudo que a gente trabalhou de aspecto cultural e de mudança de mentalidade impacte na religião, na economia e na política. A partir da próxima semana, a gente já entra de fato totalmente de corpo e alma na Idade Moderna, já trabalhando o Renascimento, já trabalhando reforma, contra-reforma, mercantilismo, absolutismo. Então a gente começa de fato a estruturar toda a Idade Moderna. Então aqui a gente encerra definitivamente a Idade Média, já dá o passo para dentro de fato da Idade Moderna e quero dizer a vocês que eu vou mandar um material de questões sobre essa aula que a gente viu hoje, para que vocês respondam e as dúvidas a gente vai tirar no nosso papo lá na sexta-feira à tarde às 16 horas, para que essas dúvidas elas sejam sanadas sobre a Idade Média e também sobre o Renascimento. Então, aqui eu me despeço de vocês, agradecendo mais uma vez pela parceria, agradecendo por tudo e também dizendo que estou com saudade, né? Faz tempo que a gente não se encontra, mas já já essa tempestade vai embora
e a gente de novo vai estar dentro de sala de aula, batendo aquele papo e mostrando essas informações históricas que são bastante legais. Então, meninos, fiquem com Deus. Beijo do tio Alisson no coração de todo mundo. Até a próxima. Próxima semana, com fé em Deus, a gente se encontra de novo. Grande abraço, galera. Fui.